Bom, então vamos lá. Vou trazer aqui para vocês toda essa parte da trilha da programação do pensar. Fechou? Então olha só, a nossa psique, a nossa estrutura psíquica, ela se desenvolve com o tempo. A psique de uma criança é diferente da psique de um adulto. O que é que faz a psique de uma criança chegar na de um adulto? O desenvolvimento psíquico. O próprio Jung, ele falava que o nosso ego, ele cresce em complexidade a partir dos desafios. Ou seja, todas as vezes que o nosso ego, o nosso eu, ele encontra um desafio, um obstáculo, ele cresce, ele se encorpa. São os desafios que fazem a gente crescer. Esse é o primeiro grande insight que eu quero que você tenha. Então o desafio ele não é à toa. Já vou pegar aqui um plot para vocês, olha só. Deus, quando tirou o povo lá do Egito, a primeira coisa que ele fez foi passar pelo deserto. Ele poderia ter pegado o povo do Egito e poderia ter teletransportado para Canaã, para a Terra Prometida. Ele é Deus, ele poderia ter feito isso. Por que ele não fez? Porque as pessoas lá do Egito, o povo judeu, estava, se eu não me engano, acho que era mais de 400 anos de escravidão. A cabeça, a mentalidade, a programação mental do pensar era de escravo. Não tem como você pegar escravo e colocar dentro de um palácio. Se você pega um escravo e coloca dentro de um palácio, ele vai continuar se comportando como escravo. Então, o que foi que Deus fez? Colocou as pessoas para atravessarem um deserto. Porque no deserto, meu amigo, não tem nada. Não tem água, não tem comida, não tem nada. As pessoas ali iam aprender a depender de Deus. Então, aquilo ali era um grande ensinamento. Para a partir daquilo ali, daquele desafio, a psique deles ganharem estrutura. Entendeu? Então, olha só. Deus, geralmente, ele faz isso. Deus, ele te dá sonhos que são maiores do que a tua estrutura ela pode suportar. Quando Deus falou com José, Deus deu um sonho gigantesco para José. Governar o mundo. Governar o Egito. Só que naquela época, José era uma criança com a capa colorida, era um menino mimado. O que foi que aconteceu? Vocês já sabem da história. José caiu dentro de um poço, foi vendido para o Egito como escravo, foi para a prisão, foi para a casa de Potifar, enfim. Passou por vários desafios até a estrutura dele, psíquica, conseguir encorpar o sonho de Deus. O propósito que Deus tinha para ele. Do mesmo jeito, Davi. Davi era um menino velho, estava nas malhadas, pastoreando gado, boi, cabra. Acho que nem tinha boi, acho que era cabra mesmo, cabra e ovelha. Até porque naquele clima nem comportava boi. Então, acho que era só cabra e ovelha. Então, Deus chega para Davi e dá um sonho de ter um governo em Israel. Meu amigo, não era o governo do Brasil, não era o governo dos Estados Unidos, era o governo da nação que representa Deus. Você tem noção do que é isso? Então Deus deu um sonho de que Davi ia ter um governo que iria ser um governo que não iria ter um reinado como o dele. E até hoje a bandeira de Israel é a estrela de Davi. Só que naquela época Davi era um menino velho, estrutura psíquica desse tamanho. O sonho de Deus, desse tamanho. O que foi que Davi teve que aprender? Ele teve que passar por vários desafios, perseguição, Saul perseguiu ele, teve que enfrentar gigantes, teve que enfrentar ursas, teve que enfrentar leões, para depois a psique dele ter uma estrutura e aí sim comportar o sonho de Deus. O que é que eu quero te dizer com isso? A nossa psique ela se desenvolve. E esse desenvolvimento da psique existe uma trilha. Essa trilha não é linear, essa trilha ela é em espiral. E eu vou te explicar como é que funciona isso. Mas antes eu quero te mostrar a estrutura da nossa psique. A gente tem o ego, a gente tem a alma e a gente tem o self. O que é o ego? Para eu te explicar o que é o ego, eu preciso te explicar antes o que é consciência. Consciência e inconsciência. Então funciona assim, ó. Eu tenho aqui um campo da consciência e aqui existe o ego. Como assim, Márcio? Não estou entendendo. Calma que você vai entender. Então, olha só. Aqui é o ego.
Aqui é o meu ego, aqui é o meu campo de consciência. O ego, ele é um agente ativo. O ego é o eu. Quando eu penso em algo, eu que estou pensando. Quando eu estou aqui conversando, falando do vídeo, tá vindo pensamentos na minha cabeça. O meu ego, o meu eu, é quem orienta esses pensamentos para que esse pensamento ele saia de uma maneira linear, para que faça sentido para você. Então, o meu ego ele é um agente ativo da minha psique, que é quem organiza a minha consciência. Vou explicar de maneira mais simples. Preste atenção. O que é consciência? A consciência é como se fosse um campo. Tudo que entra dentro desse campo torna-se conhecido. Como assim, Márcio? Não entendi. Um exemplo muito simples, de uma maneira muito didática. Estou aqui conversando com você. Imagina que nesse exato momento está acontecendo um crime aqui no vizinho. Está acontecendo um crime. Eu estou conversando aqui com você. Eu estou fazendo aqui um vídeo. Eu não estou nem imaginando o que é que está acontecendo ali. Eu estou concentrado, fazendo o meu vídeo, fazendo aqui o meu trabalho. Ou seja, nesse momento, aquilo que está acontecendo lá, para mim, não é uma realidade. Não faz parte da realidade. Não está acontecendo. O que acontece para mim, o que é conhecido para mim, é só o que entra na minha consciência. E o que é que está entrando na minha consciência? Eu estou de frente para a câmera, eu estou ali, tem um Romário, tem um editor, tem ali o cabecinho de alecrim, tem essa luz aqui do lado. Isso aqui tudo faz parte, está entrando na minha consciência. Pode ser que mais tarde eu assista o jornal, aí eu vejo, eita, naquela hora que eu estava gravando o vídeo, estava acontecendo um crime no vizinho. Aí sim, aquilo ali vai ter entrado na minha consciência e vai ser tornado conhecido, entendeu? Ou seja, tudo que entra na minha consciência passa a ser conhecido. Quem é que movimenta essa consciência? O meu ego. Então, olha só, o meu ego está aqui. O que é que surge nessa consciência? O que é que entra nessa consciência? Sons, todo barulho que eu estou escutando entra aqui dentro, tudo que eu estou vendo, minha visão, audição, o que eu estou sentindo, tudo isso entra na minha consciência através de informações. Outra coisa que entra aqui dentro, pensamentos, sensações, sentimentos. Quem é que vai organizar isso aqui para ficar algo organizável? O meu ego. Então, o meu ego ele é um agente ativo da consciência. É quem vai organizar tudo isso aqui para poder trazer sentido para a realidade. Deu para perceber? O meu ego, ele tem o que a gente chama de volição. Ele tem vontade. O meu ego, ele tem o querer. Então, por exemplo, vamos supor que entra aqui na minha consciência a sensação de fome. O meu ego vai lá e decide ir no armário pegar um biscoito para poder aplacar essa sensação de fome que está aqui na minha consciência. Deu para compreender? Então, o meu ego ele é um agente ativo da consciência. Perfeito. Márcio, o que é que isso tem a ver com a psique? Tudo. A gente já nasce, quando a gente é pequenininho, a gente nasce, ali já existe um ego. Sabe quando é que você começa a perceber que a sua criança, o seu filho, o seu sobrinho, ou uma criança qualquer, você começa a perceber que o ego dela está começando a aparecer quando ela aprende a dizer não. Quando uma criança começa a dizer não, o ego dela está começando a se encorpar ali. Quando uma criança ela começa a mentir, o ego dela está começando a se encorpar ali. Por quê? Por que ela mente? Porque ela faz algo, ela sabe, entrou na consciência dela, ela viu, ela percebeu, mas ela também sabe, vem um pensamento nela que se mamãe e papai descobrir, vai bater nela, vai deixar ela de castigo. Então, o ego dela se protege. O ego dela mente para proteger ela. Ou seja, eu acabei de te dar uma característica fundamental do ego. O ego se defende. O ego se protege, o ego protege você, o ego protege a tua psique. E como é que o ego se protege, Márcio? De várias maneiras. Mas eu não vou entrar nisso porque isso é algo muito mais profundo, tá? Foge um pouquinho. Mas eu te falei que aqui tem um campo, né? Que é o campo da consciência, né? E eu te falei que o ego, ele tá aqui, ele é um agente ativo da consciência. Existe algo aqui, ó, que a gente chama de inconsciência. É algo que faz parte da minha psique, mas que é algo que não é acessível, facilmente acessível. Então, por exemplo, se eu vou conversar com a minha irmã, aí eu digo, ei, Naná, tu lembra quando a gente era criança e a gente estava andando de bicicleta e tudo? Ela vivenciou aquilo comigo. Pode ser que ela não esteja lembrando,
Mas quando eu trago algo que aconteceu lá no passado, ela, eita, lembrei. Ou seja, aquela memória estava lá na mente dela. Só que não estava facilmente acessível, não estava na consciência. Estava aqui, ó, na inconsciência. Aí quando eu trago algo que faz ela lembrar, aí aquela memóriazinha vai lá e pum, surge na consciência. Aí ela lembra, entendeu? Ou seja, a nossa psique, ela tem uma parte conhecida e uma parte que é inconsciente. E essa parte inconsciente, te digo mais, existem camadas de profundidade. Existem camadas onde elas estão mais superficiais ou mais profundas. Camadas que são mais facilmente acessíveis e camadas que ficam mais nas profundezas. Também não vou entrar nesse assunto. Qual é o meu objetivo aqui? Eu só pincelei aqui várias informações, mas o objetivo central que eu quero aqui para vocês é que vocês entendam que nós temos um ego, nós temos uma alma e nós temos um self. O que é o ego? Já te falei, o ego é o eu. Já te falei que o ego se protege, já te falei que o ego se defende. Márcio, o que é... Explica mais sobre esse ego, me traz mais informações desse ego. O ego, cara, é tipo assim, ó. O que é que faz esse ego se desenvolver? Qual é a trilha da vida natural? É a gente dizer assim, cara, você precisa ir para a escola para você poder ser gente, para você poder crescer, para você poder depois arrumar um trabalho, aí você casa, compra uma casa própria, compra um carro, vai para o trabalho e vai ter filhos. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do ego. Ou seja, é o meu eu, a minha história de vida. Compreendeu? É o meu ego. Então, o meu ego, ele faz parte daquilo que está, falando de maneira mais simples, para fora. Aquilo que está para fora é o meu ego. O meu ego, ele se defende. Então, tipo assim, se uma pessoa vai implicar comigo, eu vou me defender. Eu vou me proteger. Não fale assim comigo. Me respeite. Eu estou me defendendo. Eu não admito que você fale assim comigo. É o meu ego. O meu ego é quem estabelece fronteira. Você pode falar comigo até aqui, daqui para cá sou eu. Me respeite. O ego é quem traz essa fronteira. O ego é quem diz assim, é o meu trabalho, é o meu dinheiro. Você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro. É o meu ego, é o seu ego. É o seu eu, é o meu eu. Entendeu? Isso é o ego. O ego é para fora. Só que existe algo que é para dentro. O que é que está para dentro? A alma, bebê. O pra dentro é o significado. O pra dentro é, sabe o quê? O pra dentro é tu entender quem tu é. O teu eu de verdade. Sabe aquela história que todo mundo nasce autêntico e morre cópia? O pra dentro é quando você descobre quem é você. O que você carrega, para onde você está indo. Essas 3 perguntas te dizem da tua alma. Márcio, como é que eu descubro isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. A vida, ela nos prepara bastante para o nosso ego. Mas a jornada da alma, cada um vai ter que trilhar por conta própria. A jornada da alma, ela é individual. O que é a jornada da alma? É a jornada do autoconhecimento, é a jornada de eu extrair significado da minha vida. É eu saber quem eu sou, o que eu carrego, quais são os meus dons, talentos, qual é o meu propósito de vida, para onde eu estou indo. Isso é a alma. Então, a alma é a jornada de autoconhecimento. A alma é aquilo que eu estava falando para vocês no encontro anterior, é quem traz sentido, significado simbólico, entendeu? Beleza, Márcio, e esse self? O self, ele aparece quando o ego, ele se junta com a alma. Quando essas 2 estruturas, elas se unem, aí surge o self. Resumindo, de maneira didática, o self, ele é o eu autêntico, é o eu verdadeiro. Ele é o eu autêntico, ele é o eu verdadeiro. Falando de uma maneira bem direta, bem simples, é o eu que Deus te chama por esse nome. O nome que a gente tem aqui na Terra não é o mesmo nome lá do céu. Não é à toa que quando Deus encontra com Jacó, ele dá outro nome para Jacó. Agora é Israel. Quando ele encontra com Saulo, ele dá outro nome. Agora é Paulo. Então, o nosso nome é diferente do nosso nome aqui na Terra, porque o nosso nome lá é um nome do eu verdadeiro. Existe um eu dentro da gente verdadeiro e genuíno, autêntico, que é esse self. E eu torço muito para que você realmente descubra o seu self. Porque quando você descobre quem você é,
o que você carrega e para onde você está indo, ninguém te segura mais. Porque dentro de você já vai ter uma motivação intrínseca do viver. Vai ter um motivo para tu se levantar todos os dias de manhã. Uma missão, um propósito, algo que te aquece. Aqui, ó, no terreno do self. Aquela história que você vê de tipo assim, a gente tem que negar o nosso ego. O nosso ego é algo ruim. O ego é algo muito ruim, ele precisa ser matado. Ele precisa ser despido. Você já deve ter ouvido livros falando sobre isso. Isso é a maior balela que existe. Sabe por quê? Porque para o meu ego, na verdade é o seguinte, para a minha alma, ela se desenvolver, eu preciso ter um ego bem formado. Se o meu ego, as minhas fronteiras, elas não são bem formadas, a minha alma ela não vai aparecer. Márcio, não entendi nada. É porque isso é linguagem simbólica. Preste atenção para você entender. Imagina uma mãe e um filho. E imagina que esse filho ele começa a se envolver com drogas. Ele começa a ficar dependente químico. Todas as vezes que ele entra num problema com a droga, que surge um problema, a mãe vai lá e resolve o problema. Aí esse rapaz, ele começa a dever várias drogas, dever, aí os traficantes vêm, a mãe vai lá e paga as dívidas. Resolveu o problema dele. Aí ele vai lá e droga de novo, dívida, a mãe vai lá e resolve. O que é que está acontecendo aqui? Na psicologia a gente chama isso de codependência. O eu dessa mãe e o eu dessa pessoa estão fusionados. Esse depende desse e esse depende desse. Virou uma estrutura de simbiose. Virou uma estrutura onde um está alimentando o outro. Deu para compreender? O que é um ego forte? Um ego forte é o que acontece na parábola do filho pródigo. Eu tenho um pai, aí o filho diz assim, pai, me dá a minha herança, porque eu tenho direito. O pai, tá bom. Aí dá para o filho. O filho vai lá e torra a herança inteira. Aí o filho, quando foi que o pai fez? Tá bom, meu filho. Não é o seu eu, não é o seu ego. Eu tenho o meu ego, você tem o seu ego. Não é o seu ego, é o que você quer. Tá bom. Você tem direito? Tá bom, tá aqui. Aí ele vai lá, torra, dá problema, arca com as consequências. Depois esse filho volta. Só que o pai é um pai de amor. E o pai aceita. Só que o pai foi lá, resolver os problemas dele, passar a mão na cabeça dele? Não. O pai deixou ele lá aprender. Aí ele ganhou estrutura psíquica. Ele entendeu. Depois ele se arrependeu e voltou. O que é que isso quer dizer? Deus ele faz isso com a gente. Deus ele nos dá a responsabilidade. A gente tem escolhas. Só que a gente tem que arcar com as nossas decisões. Aquilo que a gente faz, existe uma consequência. Ou seja, se todas as vezes que eu fizesse algo, eu não arcasse com as consequências, eu não iria aprender, eu não iria passar por um deserto. A minha estrutura psíquica não iria crescer, que é o que acontece com essa mãe e esse filho. Esse filho não vai crescer a estrutura psíquica dele. Por quê? Porque na hora que ele entra no deserto, ou seja, eu estou devendo, surgiu um problema, a mãe vai lá e tira ele do deserto. Só que como é que a minha psique ela se desenvolve? Ela se desenvolve na temperatura e pressão, passando por deserto, passando por desafios, passando por problemas. O meu ego, ele se encorpa assim, ele ganha complexidade assim. Então, o meu ego, ele precisa estar forte. Eu preciso ter passado por desertos, eu preciso ter passado por provações, eu preciso ter passado por problemas. Aí eu ganho maturidade, o meu ego está muito forte, eu começo a saber o meu sentido de meu eu. Só que é o meu eu do ego. Ainda é um eu superficial. Nesse momento, começa a surgir a minha alma. Aí, meu amigo, eu começo a entrar e entender quem eu sou, o que eu carrego, para onde eu vou. Ou seja, para a alma ela se desenvolver, eu preciso ter uma estrutura forte do lado de fora, que é o meu ego. Por isso que eu não posso negar o meu ego. Pelo contrário, eu preciso encorpar o meu ego. Quando eu encorpo o meu ego, imagina que esse ego ele é como se fosse um vaso. O ego é como se fosse um vaso onde a alma ela vai se depositar nesse vaso. Quanto mais forte é esse vaso, mais estrutura eu dou para poder segurar essa alma. Isso é linguagem simbólica. Mas deu para perceber como faz sentido? Extraia essa simbologia. Quando eu estou unindo o meu ego com a minha alma, adivinha? Isso aqui é o meu? O que é isso aqui? Isso aqui é o meu self. Mas qual a diferença de self e alma?
Self, ele é a união do ego com a alma, perfeito? Aí vocês vão entender por que dessa união. Qual o motivo dessa união? O motivo é muito simples, olha só. O self é quando eu tenho um ego forte, eu entendi a minha alma, eu entendi quem eu sou, o que eu carrego, para onde eu estou indo, e agora, e lembra, eu tenho um ego forte, e eu também tenho uma alma forte. Então, desse casamento vai surgir uma coisa, uma missão. Desse casamento sai o self. E o que é o self? O meu self é quando eu vou expressar isso para a humanidade. Beleza. É daqui onde saem os frutos. É daqui onde sai o propósito da vida. E olha só, o propósito nunca é pra gente. O propósito sempre é pro outro. Você nunca viu, nem nunca verá uma macieira provando do gosto da maçã. Uma bananeira provando do gosto da banana. Não. A fruta da árvore não é para a árvore, é para o outro. O maior sentido do propósito na nossa existência não é um propósito egóico para mim. É algo muito além. É algo para o outro. É por isso que Jesus fala, amai a si e amai ao próximo. Quando a gente começa a ter esse entendimento, o senso de missão e de propósito, ele pulsa. E é aqui onde nasce o terreno do self. Então, o terreno do self ele é para você expressar. Tudo isso está na trilha da programação do pensar. Tudo isso está na trilha do desenvolvimento da psique. Deu para entender? Por que a gente está entrando na era da saúde mental? Porque a gente está entrando na era em que a maioria das pessoas perdeu o senso de propósito. A maioria das pessoas perdeu o senso de significado. E olha só, rapidinho, só para a gente finalizar aqui esse encontro. O propósito, existe um binômio entre falta e farta. O propósito, ele vem de um terreno de farta, não de um terreno de falta. Exemplo, imagina que uma pessoa, ela começa a perceber que quando ela tem dinheiro, as pessoas começam a amar e a aceitar ela, certo? Rapidinho, presta atenção. O que é que o ser humano mais clama? Tudo que o ser humano quer é ser aceito, amado e reconhecido. Então imagina que uma pessoa ela começa a ganhar dinheiro e com isso ela começa a ser aceita, amada e reconhecida. Então ela começa a pensar assim, beleza, o meu propósito é ganhar dinheiro. Olha o que é que está por trás. Lembra que eu te falei do exercício? Olha o que é que está por trás. Se ela começa a ganhar dinheiro, ela vai ser aceita, amada e reconhecida. Ela está ganhando dinheiro para suprir uma falta nela. Uma falta. Ela tem uma carência afetiva, então ela acha que o propósito é ganhar dinheiro, mas não. O propósito nunca é para si. O propósito sempre é para o outro. O propósito não é no terreno de falta. Tá faltando algo em mim, tá faltando carinho, afeto, preciso que outras pessoas me aceitem, me amem, me reconheçam, então eu vou ganhar dinheiro, o meu propósito é ganhar dinheiro, porque assim as pessoas vão... Não, isso é falta. O propósito ele vem de farta, vem de fartura. Farta, tá tão infarta dentro de você, talentos, dons, amor, que transborda para outras pessoas. O propósito vem daqui. E é daqui onde sai o terreno do self. Fechou?